Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje, uma aula que você tem que pegar o material ou o seu vadimeco, tá acompanhando, porque nós vamos falar de territorialidade. Quando a gente fala de territorialidade na matéria de direito penal, o examinador cobra de você muito conteúdo da lei. Aqui ele não inova, aqui ele testa a sua memória. Mas eu tenho uma técnica que para a gente poder decorar algo, a gente tem que compreender primeiro. Então eu quero ensinar vocês como que vocês devem compreender a questão que envolve o princípio da territorialidade com relação à matéria de direito penal. Quando a gente fala de territorialidade, nós estamos falando do artigo 5º do Código Penal. Quando a gente fala de territorialidade, você tem que imaginar um mapa do Brasil. Vocês imaginaram o mapa do Brasil? Para mim parece um boi o mapa do Brasil. Não? Um cavalo marinho, talvez? É. Eu moro quase no pescoço, né? Eu moro lá em Porto Velho, né? Estou quase no pescoço. Porque a boca é o Acre, eu estou em Rondônia, tá? Não é Roraima, mas Rondônia, Porto Velho, tá? O pessoal gosta de confundir. Então, imagina só, aquele mapa, aquilo é o território brasileiro. Para fins penais, essa é a pergunta. Para fins penais, o que é o território brasileiro? Isto é, até onde se aplica a lei penal brasileira? O que é território para fins penais? Aí o artigo 5º, caput, diz assim: aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Para aí. Sem prejuízo de convenções, tratados ou regras de direito internacional. Significa que o Brasil adota a territorialidade, mas uma territorialidade temperada. Significa que, em regra, aplica-se a lei penal brasileira aos crimes cometidos dentro do território brasileiro. Todavia, contudo, se o Brasil for signatário de convenções, tratados e regras de direito internacional, significa que o Brasil pode abrir mão de punir aquela pessoa que cometeu o crime dentro do território brasileiro, porque ele acaba tendo algum tipo de acordo, de algum tipo de convênio. Por exemplo, nós tivemos aqui o traficante Carlos Abadia, que foi preso no Brasil, ele estava cometendo tráfico de drogas aqui no Brasil, e o Brasil extraditou lá para os Estados Unidos, porque tem uns tratados que envolvem isso. Então, o próprio Código Penal autoriza esse tipo, mas para autorizar isso, significa que o Brasil tem que ser signatário de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então diz lá, aplica-se a lei penal brasileira sem prejuízo, né, ao crime cometido no território nacional. Tá. Aí você vai falar assim, o que é o território nacional? O território nacional é a extensão territorial brasileira. É o mapa do Brasil, tudo isso é extensão territorial. Só que o parágrafo 1º e o parágrafo 2º diz o que é considerado também território. Não está dentro do mapa do Brasil, mas é considerado extensão do território brasileiro. É como se você estivesse pisando em terras brasileiras, mesmo não estando localizado no mapa do Brasil. E nós vamos tratar dessas hipóteses. Então, primeiro ponto, deixar bem claro que nós temos o princípio da territorialidade. Considera-se território brasileiro para fins de aplicação da lei penal brasileira o espaço geopolítico. Significa o Brasil com as suas fronteiras, o Brasil com a sua extensão de terra é considerado território. Essa é a regra geral. Falei para vocês que existe
O princípio da territorialidade temperada ou mitigada, mesmo que o crime for cometido dentro do território nacional, ele pode ser sim punido por outro país, desde que estiver em regras, tratados e convenções. Professor, e se o agente for brasileiro? Não, o brasileiro não pode ser extraditado para outro país. Tá? Se ele cometeu o crime dentro do Brasil, aqui ele vai ser punido, ele não pode ser extraditado. Agora, se for um estrangeiro, vamos pegar o caso mais recente, o caso César Battisti, que ano que vem vai ter uma grande reviravolta no caso César Battisti, porque consta que o presidente, o nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, se ele tomar posse tudo certinho, ele vai o quê? Uma das medidas é fazer extradição de César Battisti. Então percebam que o estrangeiro não tem essa regra absoluta que tem o brasileiro nato. Isso aí é direito constitucional, né? Gente, o que então vem a ser território brasileiro para fins penais? O espaço territorial, isso é muito importante. O espaço aéreo correspondente ao espaço territorial. Então, enquanto aquele espaço aéreo também é considerado território brasileiro, então uma aeronave que está sobrevoando o espaço brasileiro, ele é considerado que aquela aeronave está sobre território brasileiro. O mar até 12 milhas náuticas é considerado território. Então, aconteceu um crime dentro de uma plataforma de petróleo da Petrobras. Vamos levar em conta que é uma questão tão somente da plataforma. É considerado território brasileiro. Ocorreu um crime dentro de um barco de natureza privada, dentro das 12 milhas brasileiras. É considerado território brasileiro. Percebam, gente, que se alguém já fez um cruzeiro aqui, os cruzeiros normalmente têm os cassinos. Quando o navio ele atraca em porto brasileiro, não se abre o cassino. Agora, quando ele vai para alto mar e sai das 12 milhas, aí ele abre o cassino. Por quê? Porque até 12 milhas marítimas respeita-se as regras de direito penal brasileiro. A plataforma continental medindo 200 milhas, o espaço aéreo com a dimensão territorial, que eu já falei para vocês. Isso aqui é território brasileiro. Agora, essas duas outras possibilidades, eu vou ler com vocês no artigo, que fica muito mais interessante. Lá diz o quê? Para efeitos penais, o parágrafo 1º. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território. Isso aqui é muito importante. Como extensão do território nacional. Como extensão do território nacional. Como fosse estendido, como se fosse uma continuidade do território. Nós já vimos o que é o território nacional, mas aqui está dizendo, é como se fosse uma extensão. As embarcações aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, aonde quer que se encontre. Então, espera aí. Embarcações e aeronaves brasileiras a serviço do governo ou de natureza pública são o quê? São consideradas extensões do território brasileiro. Eu falei embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo. Professor, as embaixadas brasileiras que estão localizadas em outros países são consideradas extensões do território brasileiro? Vamos ler o artigo? Vocês estão lendo que embaixadas? Não. As embaixadas não são consideradas extensões do território brasileiro para fins de aplicação de lei penal. Mas, professor, tem a história de que ninguém pode adentrar a embaixada? Sim.
por questões de convenções e tratados internacionais. Mas ali não é considerado território brasileiro para fins penais. Então, tome cuidado com essa pegadinha. Outra coisa, bem como aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. O que cai em prova é a gente separar que aeronaves e embarcações de natureza pública a serviço do governo são consideradas extensões do território brasileiro, onde quer que se encontrem. Então, se o avião presidencial estiver sobrevoando em qualquer lugar do mundo ou aterrissado em qualquer lugar do mundo e acontecer um crime ali dentro, lei penal brasileira. Se uma embarcação de natureza pública estiver onde estiver rodeando em qualquer mar, em qualquer parte do mundo, aplica-se a lei penal brasileira. Agora, se for de natureza privada, aí pé no freio. É considerado extensão do território brasileiro? Sim, desde que esteja em alto mar ou espaço aéreo que não seja de ninguém. Aí vigora o princípio da bandeira. A partir do momento que ele estiver fora das 12 milhas de qualquer país, ou das 200 milhas intercontinentais, naquele momento fala-se em lei penal brasileira, porque aquilo é território brasileiro. Está em alto mar pela bandeira da aeronave ou espaço aéreo pela natureza de origem da aeronave. Então, ali são considerados extensão do território brasileiro. Aí você vai falar assim, poxa, professor, então é isso, tudo isso é considerado extensão de território brasileiro. Exato. Tudo isso é considerado extensão de território brasileiro. Já caiu em prova, não custa reforçar, o chamado princípio da passagem de inocente. O que é o princípio da passagem de inocente? Esse princípio da passagem de inocente, ele está no artigo 3º do decreto da lei 8.617 de 93. Seria o seguinte, aqui. Seria assim. Então, aqui tem o Brasil. Eu vou tentar desenhar o Brasil. Não ficam rindo de mim, tá? Nossa Senhora. Não. Pronto. É o Brasil. Vocês já compreenderam o que é o Brasil, né? Aqui nós temos as 12 milhas. As 12 milhas. E aqui vem um navio. Vamos fazer um navio? Vamos. É um naviozinho. Navio, tá, gente? Não é eu que estou. E esse navio é de bandeira argentina. Bandeira argentina. E esse navio, ele obrigatoriamente ele vai passar aqui das 12 milhas até ir para a Argentina. Entrando nas 12, e é um navio de natureza privada da Argentina. Mas o destino não é o Brasil, o destino é a Argentina. Aí o que acontece? O navio argentino entra no território brasileiro. E aí ocorre um crime dentro das 12 milhas brasileiras. Segundo a nossa legislação, que eu acabei de ler agora no artigo 5º, as 12 milhas é considerado território brasileiro. Logo, aplica-se a lei penal brasileira. Mas pelo princípio da passagem de inocente, como ele só está de passagem pelo Brasil e ele não vai parar no Brasil, o Brasil não será aplicada obrigatoriamente a lei penal brasileira, e sim a lei penal da embarcação ou do lugar onde ele atracar. Professor, e se ele atracar aqui no Brasil? Aí aplica-se a lei penal brasileira, tá certo? Só contar um caso curioso, lembrei agora, é muito importante contar esse caso curioso, é o seguinte, há uns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, bota uns 10 anos atrás, veio uma embarcação
holandesa, salvo engano, holandesa, parou fora das 12 milhas. E é um navio que roda o mundo, até hoje, ele roda ao mundo, que ele é pró-aborto. Ele é pró-aborto. E lá, no país de origem dele, é permitido o aborto. É permitido o aborto. Então, ele estava em alto mar. Aí, ele jogou na internet, no site dele, que ele estava no Brasil, estava em alto mar, mas próximo do Brasil, e que se mulheres que queriam praticar o aborto, eles foram lá em Santa Catarina, pararam no porto, pegavam essas mulheres já devidamente cadastradas pelo site, levaram no navio e ali foram e praticaram o aborto. Professor, essas mulheres foram punidas? Não, não foram punidas. Por que não foram punidas? Porque elas praticaram em território não brasileiro. Praticaram como se tivesse praticado na Holanda. Razão disso, não se aplica a lei penal brasileira, porque não foi dentro do território brasileiro. E no território brasileiro é considerado crime. Então, isso aconteceu para vocês entenderem o que significa extensão de um território, né? Dando continuidade à nossa aula, então já ficou bem claro o que é extensão, o que é passagem de inocente. Então, já deixou bem claro o que é extensão, que a gente já leu o parágrafo primeiro. Vamos fazer um exercício? Vamos lá. Prova de agente sócio-orientador. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional. Como eu falei para vocês, nas provas de concurso público, eles cobram o texto da lei. Primeiro, as embarcações e aeronaves brasileiras, aí tá legal, de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que se encontre. Verdadeiro. É isso que é a extensão do território brasileiro. As aeronaves brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem no espaço aéreo correspondente. Verdadeiro. Lembre-se que de natureza privada, mercante de natureza privada, não é em qualquer lugar, mas no espaço aéreo ou correspondente ou em alto mar. 3. As embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem em alto mar. Verdadeiro também. Então, a resposta correta é a letra A. É o puro texto da lei. Vamos repetir? Vamos repetir o texto da lei? Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, aonde quer que se encontre, e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedades privadas, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Próxima questão. Aplica-se a lei penal brasileira? Ó, prova de analista portuário. Tinha que cair essa de analista portuário, né? Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro do navio, que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação se encontre ancorada em território brasileiro. Então, vejam lá. O crime aconteceu dentro de um navio que está a serviço do governo brasileiro. Vai se aplicar a lei penal brasileira onde quer que se encontre? Sim, vai se aplicar a lei penal brasileira. É o que se está no artigo. No artigo. Outra questão. Prova de investigador da polícia sobre a territorialidade e extraterritorialidade da lei penal previstas no artigo 5º e 7º do Código Penal, assinale a alternativa correta. Ao crime cometido no território nacional, aplica-se a lei brasileira, independentemente de qualquer convenção, tratado ou regra de direito internacional. Falso, né, gente?
aplica-se a lei penal brasileira, correto. Mas nós temos a teoria mitigada, temperada. Então, neste caso, se o Brasil for signatário de alguma convenção, de algum tratado, ele pode sim deixar de aplicar a lei penal brasileira. B. Ao autor de crime praticado contra a liberdade do presidente da República, quando em viagem a país estrangeiro, aplica-se a lei do país em que os fatos ocorrerem. Falso. Por que falso? Nós vamos estudar isso lá no artigo 7º, que fala dos crimes cometidos contra o presidente. Mas, se o presidente está em viagem, e ele está, obviamente, numa situação, aqui não quis dizer, mas poderia dizer dentro de uma aeronave, aplica-se a lei penal brasileira. Mas, observa-se, contra o presidente, se ele estiver no exercício e tudo mais, aplica-se a lei penal brasileira. Então, está falso. C. Embarcação brasileira a serviço do governo brasileiro, para efeitos penais, é considerado extensão do território nacional. Opa, aqui está interessante. Embarcação brasileira a serviço do governo brasileiro, para efeitos penais, é considerada extensão do território nacional. D. Crime cometido no estrangeiro, praticado por brasileiro, fica sujeito à lei brasileira, independente de satisfação de qualquer condição? Falso. Se o brasileiro cometer crime no estrangeiro, ele vai ser punido aqui no Brasil se estiver, esse artigo 7º, ainda vamos estudar. Letra E. Aplique-se a lei brasileira ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Independente de satisfação de... Não. Lembra do caso lá do metrô na Inglaterra, do caso do Jean? Ele foi morto, brasileiro, foi morto lá. Foi erro da polícia. Naquele caso lá, os policiais... Ou o caso do Legacy, que foi cometido, os pilotos com Legacy provocaram o acidente no avião da Gol. Parecem punidos no Brasil e tem, sim, mas tinha que ser cometidos por estrangeiros contra brasileiro fora do Brasil. Então, vou pegar o caso do Jean, que é melhor. No caso do Jean, naquele caso, o Brasil pode punir, pode, mas tem que preencher certos requisitos. Então, que também está no artigo 7º. Artigo, gabarito, letra C, gente. Você viu tranquilo, fácil, sereno. Percebam que... E aqui, só por fim, eu só quero aqui deixar bem claro que eu não li, mas acho importante só para a gente fixar, é o parágrafo 2º, que diz assim: é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras ou de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente ou estas em porto ou mar territorial brasileiro. Isso aqui só reafirma que se a embarcação ou aeronave de natureza privada for de natureza também estrangeira, e se for cometido dentro do território nacional, seja dentro das 12 milhas, dentro do espaço aéreo correspondente ou dentro do espaço territorial mesmo, nessa situação, aplique-se a lei penal brasileira, porque são de natureza privada, tá ok? Mesma situação para extensão de território brasileiro para fins penais. Mesma situação. Tá certo? E aqui, deixo para a gente encerrar a aula, eu deixo para vocês aí uma imagem que... Dizem que imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Então, a gente tem que ser diferente, né? A gente tem que ser diferente, a gente tem que tentar o diferente, a gente tem que ter coragem para poder fazer o salto. E às vezes, para fazer esse salto, a gente também tem que provar um pouco da solidão. Mas a gente vai conseguir fazer esse salto. Eu me recordo, eu olho para esse aquário, eu me recordo da minha época de faculdade. Então eu imagino meus colegas, todos esses peixinhos, eu junto com eles, iguais a eles, sempre fui igual, nunca fui diferenciado. E desde a faculdade eu falava, quando eu me formar, eu vou estudar para ser juiz. Eu quero ser juiz estadual, o meu sonho é ser juiz estadual.
Aí eu nunca escondi meu sonho. Não sei se isso foi um erro ou foi um acerto, mas eu nunca escondi meu sonho. E aí muitos dos meus colegas zombavam da minha cara. Zombavam da minha cara dizendo assim: ah, Pedro, você não é nem um bom aluno, quem dirá que você vai passar num concurso para juiz? E sempre fui alvo de muita zoação. Eu nunca fui o primeiro da minha turma e nunca fui o último da minha turma. Mas eu busquei dar esse salto. E neste momento eu sou o único da minha turma juiz de direito. Então eu sou o primeiro e o único da minha turma até hoje juiz de direito. Então eu pulei o aquário, eu consegui saltar o meu aquário. Enquanto os outros meus colegas, não desmerecendo eles de maneira alguma, não estou desmerecendo, mas eu fiz o salto. Eu não fiquei, eu me esforcei para dar esse salto. Então é isso, gente. A gente tem que se esforçar, a gente vai ser alvo, sim, de muita maldade, mas blindagem espiritual, tem que seguir em frente e fazer esse salto que você vai conseguir. Com muita força você vai conseguir. É isso aí. Até mais, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.